Graças e paz, irmãos. Que Deus abençoe você. Tenhamos um momento agora de estudo, de graça, de paz, da presença do Senhor. Possamos aprender um pouquinho mais, né? Nossos estudos, eles estão focados nesse período sobre a série Êxodo, né? A saída do povo de Deus do Egito. Já na semana passada nós vimos sobre Moisés, a sarça ardente, né? Lembrando que o povo de Deus ali estava sendo consumido lá no Egito, porém não estava sendo consumido, aliás, estava sofrendo, porém não foi consumido. Esse povo saiu para glorificar o nome de Deus e dar início assim então ao propósito de Deus de libertação do povo. E Moisés foi aquele que foi escolhido por Deus para fazer esse processo. Foi algo maravilhoso que nós pudemos aprender semana passada. Mas vamos nessa semana falar sobre o tema quem está ouvindo, né? É uma pergunta, quem está ouvindo? Então nós vamos continuar nossos estudos aqui e como introdução eu pergunto, como foi essa primeira lição na série de Êxodo, o que você pôde captar, qual que foi aquilo que você não sabia ainda sobre Moisés ou que ele fez algo diferente na sua vida prática, né? Nós tínhamos um quiz ali a bíblico na semana passada e como que você sabe, o que você sabe sobre a história bíblica, né? Quando alguém lhe pergunta sobre contextos bíblicos, qual é a tua resposta, né? Você tem um conhecimento ou você ainda está buscando esse conhecimento? O fato é que nós não precisamos saber de tudo, mas precisamos pelo menos manejar bem a palavra de Deus e encontrar, né, as respostas na palavra de Deus. Então, esse deve ser o nosso conceito, né, de viver realmente atento e fazer realmente a vontade de Deus e conhecer bem as histórias e aquilo que Deus fez para a história, né? Um fato mais impressionante é que todas essas histórias que a Bíblia relata, ela aconteceram de verdade, né? E podem muitas vezes se reproduzir em nossa vida em momentos especiais. Então nós vamos aprender no livro do Êxodo que ele tem uma mensagem viva para a nossa vida atualmente e como Deus vai falar ao coração de toda a igreja ou de todas as células nessa nova série. Então que Deus possa estar nos abençoando. Então vamos começar aqui sobre esse tópico, ouvidos atentos, né? A história do chamado de Moisés na sarça ardente é um dos momentos mais marcantes do livro do Êxodo. Moisés estava vivendo uma rotina comum no deserto, cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro. Nada parecia extraordinário naquele dia até que algo chamou a sua atenção. Uma sarça que queimava sem se consumir. Então o texto bíblico diz dessa forma, Êxodo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida. Então pensou, vou aproximar-me e ver essa coisa estranha. Por que a sarça não se queima? Né? Seria algo sobrenatural que estava acontecendo ali, porque é comum a sarça, assim que pega fogo, ela se derreter, né? Porque está seca e então o fogo evidentemente a consome rapidamente. Mas aquela não acontecia isso. Moisés tomou uma decisão simples, mas profunda. Ele parou sua caminhada, interrompeu sua rotina e decidiu se aproximar para entender o que estava acontecendo. Muitas vezes Deus fala no meio da nossa rotina, mas se não tivermos disposição para parar, observar e ouvir, podemos perder experiências extraordinárias com Deus, né? Qual que é a pergunta que fica sobre isso? Quantas vezes estamos tão ocupados com nossas tarefas do dia a dia e não percebemos quando Deus está tentando nos chamar, nos mostrar algo? Hoje ele usa a palavra dele, hoje ele usa o Espírito Santo para nos convencer, hoje ele usa expressões que nós entendemos ser vindo dele, mas para isso precisamos estar atentos. Então perceba algo surpreendente. Moisés parou para prestar atenção em Deus. Ele estava na atividade dele, estava cuidando do rebanho dele, do seu sogro, porém, naquele momento ele para e presta atenção. Claro que era algo extraordinário, talvez você possa estar pensando, mas Deus age nas coisas extraordinárias como também nas coisas naturais, simples, né?
Deus também estava atento a isso. Da mesma forma que fomos chamados a ouvir a voz de Deus, a Bíblia mostra que Deus também está ouvindo. Então, ele, né, Deus, não é um Deus distante ou indiferente em nossas lutas. Deus está atento e ouvindo o clamor do seu povo que estava sendo escravizado. Né? Disse o Senhor, lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7 e 8. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios. Que palavra linda, né? Para um povo que estava escravizado, sofrendo impunidades, a maldade que eles estavam sofrendo ali, na mão daqueles seus executores ali, e tudo isso para mostrar, né, que Deus está atento. Num tempo determinado, Deus assim o fez. E esse texto revela algo poderoso. O que move o coração de Deus é a compaixão. Deus vê, Deus ouve e Deus se importa. O clamor do povo de Deus não foi ignorado. Deus estava atento ao sofrimento deles e decidiu agir. Deus revela o que está acontecendo em seu coração. Então, o chamado de Moisés nasce da compaixão de Deus pelo sofrimento do povo. Assim, o encontro na sarça ardente nos ensina duas verdades profundas. Precisamos aprender a parar e ouvir a voz de Deus. Podemos ter certeza de que Deus também está ouvindo o nosso clamor. O que poderíamos perguntar sobre isso, né? Sobre essa análise? Você já teve alguma experiência em que percebeu Deus falando ou direcionando a sua vida? Você já teve essa experiência? Quais são as coisas da nossa rotina hoje que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus? O que tem te impedido de ouvir a voz de Deus, né? O que o texto revela sobre o coração de Deus em relação ao sofrimento das pessoas? Então nós temos aqui 3 perguntas que cada um de nós há de responder, né? São experiências pessoais, né? São rotinas que cada um de nós temos e também o que esse texto, quando nós lemos, revela. Quando Deus se importou pelo seu povo, Ele se importa por nós? Claro que sim, né? E Ele está sempre disposto a nos abençoar. Então a escravidão de Israel no Egito não foi apenas um período difícil da história do povo hebreu, ela também carrega um profundo significado espiritual. O texto bíblico descreve um cenário de opressão intensa em que os israelitas eram forçados a trabalhar sob condições duras e injustas. Lá em Êxodo 1, 13 e 14 diz assim: assim sujeitaram os israelitas ao trabalho forçados, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os trabalhos que lhe exigiam, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Esse é o texto que a Bíblia nos mostra. Era uma escravidão cruel. Né? Eles não tinham piedade, eles não se importavam. Como o povo hebreu mesmo, a gente começa a história vendo que para o nascimento de Moisés, o faraó já havia dito, vamos acabar, vamos diminuir esse povo porque eles eram demais. Então, para eles, um escravo morrendo ou sendo matado ali não fazia diferença nenhuma. Eles queriam realmente fazer com que esse povo tivesse medo deles e continuasse produzindo aquilo que eles queriam. Ou seja, dominantes sobre um povo oprimido. E o povo trabalhava então sobre essa opressão constante, dominado por um poder que controlava a sua vida e o seu futuro. Esse retrato histórico também se tornou, ao longo da Bíblia, uma imagem espiritual da condição humana diante de Deus. Pessoas vivendo debaixo do peso do pecado. Nós somos escravos do pecado se ele nos domina, se é ele que nos mantém aprisionados à sua vontade, nós somos como ali escravos. Então, nós somos também escravos da culpa e da força dos que se afastam da vida plena de que Deus deseja. Então, quando a gente se afasta da vida plena que Deus deseja, com certeza estamos sendo escravizados pelo inimigo e ele tem dominado situações e feito com que soframos. Né? Então, cuidado, fique na mão de Deus. Mesmo que alguém lhe oprima, que não seja pelo teu erro, mas sim pela imposição de terceiros. Mas você se mantenha fiel ao Senhor em todas as suas situações.
Então, ao longo da Bíblia, o Egito passa a simbolizar espiritualmente um lugar de escravidão e afastamento de Deus. No Novo Testamento, essa ideia aparece quando a condição humana é descrita como escravidão espiritual. A Bíblia afirma que longe de Deus as pessoas vivem presas ao poder do pecado e das trevas, mas Deus não nos deixou nessa condição. Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Deus nos resgatou do domínio das trevas. Assim como Deus levantou Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito, o Novo Testamento revela que Deus enviou Jesus para realizar uma libertação ainda maior, libertar a humanidade da escravidão espiritual. O coração de Deus continua sendo movido pela mesma compaixão, não apenas por um povo oprimido em uma nação, mas por pessoas que estavam eternamente separados deles. A libertação do Egito é um retrato da grande obra de Deus ao salvar pessoas e trazê-las para perto de si. O Deus que ouviu o clamor de Israel continua ouvindo hoje, o clamor daqueles que desejam ser livres. Ele continua libertando, restaurando e conduzindo pessoas para uma nova vida com ele. O que nós temos de perguntas sobre esse contexto? Como a libertação do Egito aponta para a obra de salvação realizada por Jesus? Como essa libertação do Egito aponta para a obra de Jesus, né? Deus levantou ali um libertador chamado Moisés. Você conhece pessoas que ainda não foram salvas? Pessoas que não se importam com isso ou nunca foram questionadas sobre sua salvação e a vida eterna ao lado de Deus após a morte, né? Conhece pessoas assim? Eu conheço. Pessoas que, se morrerem hoje, passarão a eternidade longe de Deus. Lamentavelmente, nós sabemos que existe pessoas que, na hora da sua partida, não terão, como aconteceu com o ladrão na cruz, oportunidade, porque não estão vendo Jesus, não estão se interessando por Jesus e não se preocupam com a decisão eterna. Então, existe tudo isso, né? Mas Deus em tudo está nos ouvindo e por isso nós precisamos pedir a Deus para que nos use como instrumentos, como sal e luz, que Ele mesmo assim nos condicionou, para anunciarmos o Evangelho de salvação. Bom, Moisés teve duas reações, né? Antes de tornar-se o grande libertador de Israel, Moisés viveu duas fases bem diferentes em sua reação ao propósito de Deus. Primeiro, ele tentou resolver tudo na própria força. Depois passou a achar que não era capaz de fazer nada. E em ambas as situações, Deus precisou trabalhar no seu coração, né? Primeira dela, deixa que eu resolvo. Você já ouviu essa frase? Quando Moisés descobriu que pertencia ao povo hebreu e viu a opressão que ele sofria no Egito, ele reagiu com indignação. Criado no palácio, educado com toda a sabedoria egípcia e com todo o acesso ao poder, ele provavelmente acreditava que poderia agir para resolver a situação. Então, o que a Bíblia relata? Lá em Êxodo 2, de 11 e 12, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e viu como eram obrigados a trabalhar arduamente. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Ele correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então Moisés tentou fazer justiça com as próprias mãos. Ele agiu impulsivamente, confiando na sua posição, força e capacidade. Mas o resultado foi desastroso. No dia seguinte, ao tentar intervir novamente, percebeu que seu ato havia sido descoberto e acabou se tornando um fugitivo. Êxodo 2,15 diz: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu da presença do faraó e foi morar na terra de Midian, onde assim ele estava lá com seu sogro, né? Então a tentativa de resolver tudo sozinho terminou em frustração, fracasso e fuga. Esse episódio nos ensina uma verdade importante: a obra de Deus não pode ser realizada na força humana. Talento, conhecimento, oposição não substituem a dependência de Deus, né? Esse foi o primeiro momento em que Moisés viveu, que era: eu resolvo tudo sozinho. Agora, a segunda posição dele: isso não é para mim. Quando ele viu que estava ali diante da sarça, né, ele quis esquivar-se do chamado de Deus, né? Então, isso ocorre 40 anos depois. Nós vamos ver isso em Êxodo 3, versículo 11. 40 anos depois, quando Deus chama Moisés na sarça ardente, aconteceu algo curioso. Aquele homem que antes agiu com tanta confiança, agora começa a apresentar desculpas e inseguranças.
Quando Deus o envia para libertar o povo, Moisés responde: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Né? Ah, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, não consigo falar bem. Êxodo capítulo 4, versículo 10, né? Depois, ah, Senhor, envia outra pessoa. Êxodo 4, versículo 13. Agora Moisés está no extremo oposto. Ele não confia mais em si mesmo e tenta fugir da missão. No entanto, Deus responde. Êxodo 3, 12. Eu estarei com você. Essa palavra é Emmanuel, Deus conosco, né? Eu estarei com você. Mostrando que o chamado não depende da capacidade humana, mas da presença divina. Deus mostra que não escolhe pessoas porque elas são naturalmente capazes. Ele as capacita com o seu poder. Que pergunta nós temos sobre esse tópico, né? Das reações de Moisés? Em qual dessas duas fases você se identifica mais hoje? Eu consigo resolver ou isso não é para mim? Qual a resposta que você dá diante de uma circunstância espiritual que envolve uma decisão ou fazer algo em prol daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus já nos revelou através da sua palavra, que é evangelizar pessoas, que é viver uma vida plena, fugindo da aparência do mal e tantas outras posições que nós temos diante da palavra do Senhor. Você é do tipo que diz eu consigo resolver ou isso não é para mim? Que desculpa você tem dado para não servir a Deus, né? Quais são as desculpas? O trabalho, a dificuldade, a falta de conhecimento? Tudo isso nós podemos colocar como desculpa, mas nada disso supera a obediência e a ação de Deus sobre nossas vidas. Ele faz do fraco forte e ele faz com que o forte também pereça diante daquele fraco, que na verdade não é fraco estando com Deus, né? Como a promessa de Deus, eu estarei com você, pode mudar a nossa maneira de responder ao chamado de Deus. Se você tem plena convicção que Deus está com você através do Espírito Santo, qualquer coisa que Ele pedir para que façamos, devemos fazer sem medo nenhum, porque Ele está conosco. Agora, se Ele falar não faça, também não faça, porque Ele não é um Deus que é conivente com coisas que fazemos que não estão relacionadas à sua vontade. Então, todo cuidado para saber quando Deus manda ou quando agimos por força própria ou por pensamentos humanos. Essas duas fases da vida de Moisés revelam dois perigos comuns, né? Então aqui nós chegamos nessa conclusão. Essas duas fases então revelam dois perigos comuns na vida espiritual. O primeiro é achar que somos capazes demais, tentando servir a Deus apenas com nossas habilidades. O segundo é achar que somos incapazes demais, fugindo do chamado e das oportunidades que Deus nos dá. A história de Moisés nos ensina que não devemos confiar em nossas próprias forças, mas também não devemos fugir por causa das nossas limitações. Então, o privilégio de servir a Deus não depende de quem somos, mas de quem Deus é e do poder que Ele derrama sobre aqueles que Ele chama. Quando entendemos isso, percebemos que ser usado por Deus não é um peso, mas um privilégio extraordinário. O mesmo Deus que chamou Moisés continua chamando pessoas hoje, mas não porque são perfeitas o suficientes, mas porque Ele deseja manifestar o seu poder sobre elas. Queridos, quem está ouvindo? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem buscado? Você tem se aproximado? Você tem dado um tempo no teu corre-corre para buscar o conhecimento da palavra de Deus? Ou você está deixando a vida te levar, como dizem por aí? Não faça isso. Procure sempre conhecer e vivenciar a vontade de Deus sobre a tua vida. Onde Deus te colocar, Ele vai mantê-lo. Você pode pensar, olha, vou ficar aqui para sempre. Às vezes Deus pode te tirar do conforto de ser um pastor de um rebanho do seu sogro, para colocar numa missão extraordinária, que é tirar um povo escravizado, sofrido, maltratado, para ser liberto. E mesmo assim esse povo, vendo tantas coisas extraordinárias, acabou vivendo momentos de pecado. E Deus foi complacente, foi levando, foi tratando as situações, e ainda existe hoje um povo escolhido por Deus. Que você seja esse, um abençoado de Deus, que recebeu o chamado de Deus e tem cumprido a sua vontade. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez te louvamos, Senhor Deus, porque nós temos o nosso êxodo, nossa saída da escravidão
do pecado para vivermos na tua presença. E mesmo quando o pecado se aproxima de nós, tu és poderoso para nos abençoar, Senhor Deus, com as ferramentas, com a armadura do Senhor, para resistir todos os ataques do inimigo, todos os desejos da nossa carne. Que nós possamos, Senhor Deus, diante de Ti, Pai, fazer e viver a Tua vontade. E como Moisés, Senhor Deus, mesmo tendo dois momentos diferenciados na sua vida. Um momento em que ele estava impulsivo, achando que tudo resolveria. Como teve um momento em que ele já entendia que não seria capaz, mas o Senhor o levantou, o Senhor mostrou que estaria com ele como está conosco. Que o Senhor abençoe, Pai, o teu povo a evangelizar, a levar vidas a conhecê-lo, para que não entrem na eternidade, Senhor Deus, sem a salvação em Cristo Jesus. A tua palavra nos mostra que isso é vital para uma eternidade ao teu lado. Que o Senhor nos abençoe a ser os guardiões, Senhor Deus, da tua palavra, aqueles que vão tirar pessoas da escravidão do pecado e levá-las ao ápice da vida plena na tua presença. Que o Senhor nos abençoe e guarde, o Senhor nos dê a tua paz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe e te guarde, que seja uma semana abençoada. Continue trabalhando, vivendo, mas não deixe de estudar e guardar a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Deus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.